Salve Maria, hoje dia 25 de janeiro de 2021, da terceira semana do Tempo Comum, celebramos a festa da conversão de São Paulo. O evangelho de hoje encontra-se em São Marcos, no capítulo 16, nos versículos do 15 aos 18. Do evangelho segundo Marcos, naquele tempo, Jesus apareceu aos 11, disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebemos, caríssimos irmãos e irmãs, nesta festa da conversão de São Paulo, apóstolo, não é? São Paulo considerado apóstolo dos gentios, mas depois a gente fala, não é, da vida e da conversão de São Paulo, o Evangelho, que é o centro, não é, da nossa vida e da liturgia, nos fala de que Jesus apareceu aos 11. Ou seja, nós estamos no Evangelho após a morte de Jesus. E Jesus ressuscitado aparece aos 11. Percebam, aos 11. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Esta é a missão de todos nós batizados. Anunciar o Evangelho, mesmo que não se tenha a capacidade ou até a eloquência na fala, mas com certeza o testemunho arrasta, exemplifica, para que todas as pessoas possam viver desta esperança e desta certeza. O Senhor nos convida a viver esta certeza. Depois ele nos diz ainda: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Vejam, aqui está uma porta de entrada para a nossa fé cristã católica. Algumas pessoas até dizem assim: vou deixar as crianças crescerem para depois escolherem qual é a religião que vão querer professar. Veja, se você não quer oferecer aos seus filhos a salvação, você vai privá-los. Ou então, você fecha a porta para que eles recebam a graça de Deus. Por isso a igreja batiza quando ainda são crianças, na fé do padre, dos pais e dos padrinhos. Para que esta criança que está sendo batizada, que está sendo levada à igreja, seja consagrada a Deus. Para que alcance já, naquele momento, a salvação. Pois a salvação inicia no batismo. Todos nós que fomos batizados já recebemos a graça da salvação. Mas é necessário sempre permanecer alertas, confiantes, mas com certeza sem pecados mortais que nos privariam da vida eterna. A outra realidade que Jesus nos coloca é: quem não crê já está condenado. Quem não crê de que Jesus é o Filho de Deus peca contra o Espírito Santo e, consequentemente, optou por não estar em Deus e não querer a Deus. Ou seja, assinou a sua própria condenação. Assinou o seu destino, viva do jeito que quiser, da forma que quiser. O que nos chama a atenção é que muitas vezes pessoas que querem viver a sua vida de qualquer jeito ficam alfinetando e até falando mal da Igreja Católica. Lembremos-nos, a nossa fé católica é para católicos. Quem não é católico, faça o que quiser da sua vida, tranquilamente. Depois, Jesus ainda nos fala: os sinais que acompanharão aqueles que viverão este mandato do Cristo. O mandato: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Ou seja, haverá uma manifestação de Deus. E a gente pode ver na vida de santidade de muitos santos que intercederam, que concederam inúmeras graças,
para as pessoas já em vida, não é? A gente pode ver, né, o Padre Pio de Pietrelcina, né, o quanto realizou, né, e tantos outros religiosos e religiosas, né, ou até mesmo leigos, que consagraram a sua vida a Deus e foram capazes, né, de trazer tanta graça e vida nova para as pessoas. Agora, voltando, né, o nosso olhar para São Paulo, para esta festa que estamos celebrando, né, São Paulo que se converte, e claro, a tradição nos fala, e nós com certeza podemos pregustar desta realidade, né, quando ouvimos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículos do 3º ao 16, né, que nos fala, né, que São Paulo estava indo a Damasco, né, com cartas de recomendação para matar os cristãos, para aniquilá-los. Claro, São Paulo era um judeu, né, judeu convicto, ferrenho, vivia, né, em profundidade a fé judaica. E claro, não tinha percebido ainda todo o esplendor do Cristo. São Paulo não conheceu a Jesus na natureza humana. São Paulo, inclusive, estava quando Estevão foi apedrejado, não é? Os judeus colocaram os seus mantos aos pés de Paulo e ele ficou assistindo à morte do diácono Estevão. Tal é a cena da queda de Paulo do cavalo, não é? Que a tradição nos fala desta realidade. Uma luz o cegou, não é? E se você quer, pegue o texto, né, e dê uma lida, né, na primeira leitura da liturgia de hoje. Mas interessante, né, e aqui a liturgia diária que escreve este grupo, o subsídio litúrgico, o Pão Nosso de cada dia. Me ajuda muito, né, na reflexão, na preparação das homilias, né, eu tenho gostado muito. Pena que o texto, às vezes, das leituras não corresponde ao texto litúrgico, né, o texto litúrgico. Mas com certeza nos edifica, os comentários, as reflexões são muito ricas em detalhes e vai lá no grego, no hebraico, e vai nos ajudando a aprofundar cada vez mais, né? É uma sugestão. Ele diz assim: Paulo, de judeu observante, se torna cristão, de fariseu se torna místico, de perseguidor dos cristãos se torna o maior evangelizador de nossos tempos. De rabino se torna um mestre original da novidade cristã. O cristianismo, que era um movimento só judaico, ganha dimensões universais. Veja, né, em poucas palavras, mas coloca toda em profundidade, né, esta realidade, né, de São Paulo. Né, toda esta diferença de vida, né, que São Paulo recebeu, né, ao realmente crer no Cristo Jesus. Né, ao passar estes 3 dias cego, né, é como se São Paulo entrasse no túmulo com Jesus e experimentasse o Cristo e dali renascesse como uma criatura nova, capaz de reconhecer e amar a Cristo como seu Deus, Senhor e Salvador. Interessante que Paulo conhecia todas as profecias que apontavam para o Cristo, mas somente depois deste momento, deste encontro, Paulo se converte, não é? Então, a gente vive esta experiência junto com este apóstolo dos pagãos, apóstolo dos gentios, que consumiu a sua vida evangelizando, anunciando o Cristo. Peçamos hoje, irmãos e irmãs, a intercessão de São Paulo apóstolo sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que exercem a missão na nossa igreja. E assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.